A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma lição. Estamos aqui na nossa sala dos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nesse primeiro trimestre aqui de 2021, nós estamos estudando a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Estamos estudando a respeito desse tema aqui, que é um tema bastante importante. E hoje nós estamos indo já para a nossa lição de número 3. Só que antes de iniciar a nossa lição, convido você a se inscrever no canal da IBD, caso ainda não seja inscrito, e também a compartilhar esse vídeo e também dar like, para que esse vídeo possa ser visto e as pessoas possam refletir e meditar a respeito da palavra de Deus juntamente conosco nesta videoaula. Então, a nossa lição de número 3 hoje, ela terá como seguinte tema: os símbolos da igreja nas Escrituras. Os símbolos da igreja nas Escrituras. Isso é bastante interessante nós estudarmos para entender como que a igreja ela é simbolizada, como que são as metáforas que apontam para a igreja nas Escrituras. E os objetivos que nós temos na nossa aula de hoje, na nossa pré-aula de hoje, é falar sobre o papel da igreja como noiva de Cristo, refletir sobre o papel da igreja enquanto templo de Deus, e discutir sobre a unidade da igreja como corpo de Cristo. Então, aqui só nos objetivos específicos aqui da nossa lição, nós já temos aí pelo menos um direcionamento de símbolos que a igreja ela é comparada, ou que ela é simbolizada. Por exemplo, a igreja ela é comparada como uma noiva, pois ela é considerada a noiva de Cristo. A igreja também ela é considerada como o templo de Deus, ela simboliza o templo de Deus. Afinal de contas, Deus mora na igreja. E na igreja que nós estamos aqui falando, na igreja templo, nós estamos falando do ser humano, pois o ser humano ele é a igreja em si, ele é o templo de Deus. Então, ela simboliza isso também. Simboliza, observe que não é de fato a morada de Deus, a igreja templo, mas sim a igreja de Deus, a igreja espiritual. Sim, essa é a morada de Deus, porque a igreja espiritual somos nós, eu e você, você e eu. Enfim, e também discutir sobre a unidade da igreja como corpo de Cristo, ou seja, também a igreja ela é simbolizada como corpo de Cristo, E Cristo, obviamente, ele é o cabeça ou a cabeça da igreja, desse corpo, Então ele que comanda tudo. Então a nossa leitura bíblica aqui, ela inicia aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em dois textos aqui. Primeiro vamos ler aqui Efésios, capítulo 5, do versículo 24 ao 27, e depois 1 Coríntios, capítulo 12, aí 12 e 14 os textos que nós iremos ler. Primeiramente Efésios 5 24, que fala assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Observe que na nossa leitura aqui, ela já vai mostrando aqui algum simbolismo a respeito de marido e mulher, a respeito de esposo e esposa, Para santificar, versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem na água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa desta semelhança, mas santa e irrepreensível. Vamos agora ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 14, que diz assim. Versículo 14 de 1 Coríntios 12 fala assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo e à Igreja do Senhor. Então, logo aqui no início, nós já percebemos o quanto que a igreja ela tem simbologias, ou ela é simbolizada na Bíblia, né, nas Escrituras. E o propósito dos símbolos é justamente ajudar a compreender a natureza da igreja, né, no caso, pensando aqui na nossa lição de hoje, a natureza da igreja e o seu relacionamento com Cristo, né? Como que a igreja é vista. Simbolismo são ícones, né? Que representam alguma coisa. Não é necessariamente a coisa, mas ele aponta ou ele representa alguma coisa. Então, a igreja ela é vista de diferentes modos nas Escrituras. E hoje nós iremos refletir sobre alguns desses símbolos, né? Pelo menos os principais símbolos aí que a igreja de Cristo ela é representada. E o primeiro símbolo aqui que nós gostaríamos de refletir é que a igreja ela é simbolizada como a noiva de Cristo, como a noiva do Cordeiro. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele traça uma comparação entre a relação conjugal, que foi o que nós lemos agora há pouco tempo, e o amor genuíno que precisa haver entre da igreja para Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui apontando que assim como é o tratamento que o esposo trata a sua esposa e a maneira como a sua esposa vê o seu esposo, o seu marido, dessa mesma forma é a forma como a igreja de Cristo ela se relaciona com Deus. Quando nós lemos isso e quando nós compreendemos que Deus ele olha para a igreja, que Cristo olha para a igreja e a vê como sua noiva, isso para mim representa muito. E sempre quando eu tenho oportunidade, que eu vou pregar por aí nas igrejas, eu sempre falo isso, eu tenho muita responsabilidade no que eu vou falar, ou do que eu vou falar. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não estou falando para meras pessoas, eu estou falando para um povo que é a noiva de Cristo, ou seja, noiva do Cordeiro, noiva do Todo-Poderoso. E você deve conhecer, com certeza, certamente aí, você deve conhecer algum noivo que tem todo o cuidado possível com a sua noiva. É natural o noivo ser cuidadoso com a sua noiva, ter até um ciúme, né? Não ciúme doentio, mas um ciúme de cuidado com a sua noiva. Então, quando eu vou falar para a noiva de Cristo, é o que eu estou fazendo agora para você, adolescente. Você é noiva de Cristo, você faz parte da igreja, você é parte da igreja, então você faz parte desse simbolismo de ser noiva de Cristo como igreja. Nesse caso, você é alguém muito especial, porque você é cuidado por Cristo como a sua própria noiva, que de fato você é quando você é igreja, quando você se torna igreja, a igreja de Cristo. Não estamos falando aqui de igreja, templo feito por mãos humanas, templo construído de alvenaria, não, templo, pessoa, corpo, isso aqui. Você quando é igreja, você é a noiva de Cristo, então você é cuidado por ele. Então você é, a partir desse momento que você se torna igreja, você agora é propriedade de Cristo. Você tem um comprometimento, você tem um compromisso com Cristo. E você tendo esse compromisso com Cristo, Cristo tem um compromisso com você e ele te guarda, e ele te protege, ele está sempre com você. Por isso que quando eu vou falar de Cristo para você ou para qualquer outra pessoa que seja membro de fato do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, eu tenho muito cuidado e eu procuro diante, né, ou sob a inspiração do Espírito Santo, falar apenas e somente aquilo que o Espírito de Deus ou que as Escrituras de fato revelam e falam. Então, a primeira simbologia que nós encontramos, ou talvez a principal simbologia da igreja, é que ela é comparada a um noivo e uma noiva. E Cristo ele se compara com um noivo. E nós, como noiva, temos um compromisso com Cristo. Imagine só o quanto que você é importante para Deus, a ponto de ser considerado noiva, a ponto de ser considerado alguém que tem um compromisso muito sério com Cristo. Tanto é que no Apocalipse, né, quando a gente for
estudar em lições, em trimestres aí posteriores, em Apocalipse é considerado que quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai haver uma festa das bodas do Cordeiro. A festa das bodas do Cordeiro nada mais é do que uma festa de noivado, é comemorando o casamento da noiva com o noivo. A festa das bodas, lá na época do povo de Israel, era justamente isso. Era quando durava 7 dias e era a comemoração do casamento. Ou seja, é um grande evento. Então isso está já preparado escatologicamente para a igreja de Jesus. Ela irá se encontrar com seu noivo e irá ver o matrimônio, ou seja, viver felizes, felizes para sempre. Olha que coisa mais magnífica e maravilhosa. Então, quando nós falamos de noiva e de noivo, nós não podemos esquecer de uma palavrinha que tem que haver para que de fato aconteça o noivado e chegue a um casamento. E a palavrinha é lealdade. Lealdade é apenas uma palavra, mas ela significa muito. Ela significa a dedicação, o respeito, a fidelidade que a noiva tem que ter com o seu noivo. E ambos, né? Eu não vou falar aqui que o noivo tem que ter, porque nós estamos falando de Cristo. Então ele de fato tem toda a lealdade e fidelidade com você. Quem no geral que dá aí as vaciladas somos nós. Quem pisa na bola, né? Muitas das vezes somos nós e jamais Cristo. Então Cristo é o noivo perfeito. O noivo, figura humana mesmo, ele é cheio de imperfeição e ele pisa na bola muito. Mas o noivo Cristo, no qual nós estamos como igreja comprometidos, esse nunca, nunca, jamais irá vacilar ou pisar na bola, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. Sabe, adolescente, esse minuto que você pensa na sua cabeça e tem aquela atitude que você sabe que não foi bacana com seu colega, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, seja lá com quem for, Cristo não tem essa atitude com você. E Cristo não fica feliz quando você faz isso. Nem com as pessoas que estão próximas a você, muito menos com ele. Porque quando você desrespeita ou é desleal ao seu pai ou qualquer pessoa que está próxima a você, ou qualquer pessoa no geral, você acaba sendo desleal também a Cristo. Então Cristo ele quer e requer de você e de mim, de todos nós, que nós sejamos leais. Afinal de contas, somos noivo. O que acontece quando uma noiva é desleal com seu noivo e vice-versa? O casamento não acontece. Acontece o rompimento, é terminada a relação. E quando isso acontece, infelizmente, a catástrofe é grande. Famílias tristes, pessoas desapontadas. E é justamente isso que nós não queremos que aconteça jamais com você e com nenhum dos filhos de Deus. Então, nós temos aí, igreja como noiva de Cristo, precisa haver lealdade da igreja para com Cristo, de você para com Cristo. Também é necessário haver comunhão. Afinal de contas, como que um noivo e uma noiva não têm comunhão? Você já viu aquele casal estranho, esquisito? Que parece que não comungam das mesmas coisas. Um gosta de música mais sacra, o outro gosta de música mais agitada. E um gosta de sair mais, o outro gosta de ficar mais em casa. Um gosta de passar a noite na vigília na igreja, o outro gosta de passar a noite na vigília no monte orando, ou nem gosta de orar. Você já viu esse tipo de casal? Acaba que na maioria das vezes eles se separam. Porque não há comunhão. Comunhão é comungar. Comungar vem de comum. Algo que é comum a mim e a você. Algo que dois compartilham. Dois ou mais compartilham. Então, se não há comunhão entre você e a noiva, não dá certo o matrimônio. O noivado não dá certo. Então, eu e você precisamos ter comunhão com Cristo. E ter comunhão com Cristo, nós temos que ter em mente uma coisa: para ter comunhão com Cristo que nós nunca vimos, nós precisamos ter comunhão com os nossos semelhantes. Precisamos ter comunhão com o nosso próximo. Mesmo que nós não gostemos dele, precisamos sim ter comunhão com ele. Um casamento não é simplesmente um contrato assinado. Cristo ele não está assinando um contrato com você e de qualquer forma agora o contrato está assinado, não tem mais jeito. Não. Ele requer lealdade, ele requer comunhão e nós precisamos, sim, comungar com Cristo as mesmas coisas que ele
faz, gosta e aconselha e ensina. A ilustração sobre a igreja como noiva descreve a comunhão e a aliança de Deus com o seu povo. E observe que Deus ele fez uma aliança anteriormente com quem? Com o povo de Israel. Foi a primeira aliança de Deus, o primeiro compromisso de Deus, pensando em nação, pensando mais nesse modelo de igreja, né? Foi com o povo de Israel. E o que aconteceu com o povo de Israel? Israel pecou veementemente contra Deus, foi desleal várias vezes contra Deus, pecou contra Deus, fez o que irritava Deus, fez deuses de bronze, de ouro, de prata, de madeira, irritava extremamente Deus, tanto é que tem algumas passagens do Antigo Testamento, Jeremias, que diz até que Israel se prostituiu após outros deuses, ou seja, observe que no noivado não há relação sexual, só após o casamento. Só que quando o povo pecava contra Deus, o povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel, Deus achava que ele estava em adultério. Adultério é justamente o ato sexual ou a incitação, o pensamento dele quando ele é ilícito. Ou seja, o povo de Israel era a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo, digamos, faz parte dela também, mas estava continuamente pecando. E Jesus, Cristo, Deus, no contexto do Antigo Testamentário, Deus em todas as situações, Deus foi misericordioso com o povo de Israel e dava novas oportunidades. Ele é um noivo que perdoa e que ama. Com isso eu não estou aqui legalizando o seu pecado e o meu pecado. Com isso eu não estou incitando nós a viver uma vida de pecado, já que Ele vai perdoar. Porque pode ser que no momento do pecado eu não me arrependa. E para que haja perdão de Deus eu preciso me arrepender. Você já viu, por exemplo, um casal, digamos uma noiva e um noivo. Eles estão juntos, se preparando para o casamento. Acontece uma traição. Um dos dois daí traiu alguém. A história veio à tona. O que acontece normalmente? No geral, se separam. Mas há situações em que o noivo ou a noiva, quem traiu, se arrepende e pede perdão. E aquele noivo ou noiva vai com o coração quebrantado e cheio de Deus, que tem que estar cheio de Deus para uma coisa dessa, perdoa. E eles continuam juntos. Mas o que acontece se novamente a pessoa pecar e fizer a mesma traição? O noivo ou a noiva vai simplesmente dar as costas. Não vai querer continuar a relação assim com traições. E eu falo que Jesus, que Deus, entre o povo de Israel e entre eu e você, entre a igreja dele, ele é aquele noivo que está sempre perdoando e nós pecando. Quando nós entendemos isso, o nosso coração não deve se voltar para o pecado e agora pecar mais ainda porque Deus é misericordioso. Não, devemos valorizar isso e tentar ter uma vida totalmente apartada do pecado. Viver o mais próximo de Cristo possível, porque afinal de contas nós temos um Deus leal, justo, santo e fiel. Mas se não houver arrependimento das nossas ofensas, das ofensas contra Deus, arrependimento dos nossos pecados, certamente não seremos perdoados. E esse noivo simplesmente vai dar as costas para nós. E não é isso que nós queremos. Israel foi punido várias vezes pelos seus pecados. Na verdade, viveu as consequências do pecado. Não queira viver consequências do pecado na sua vida. Consequências da deslealdade que possa estar vivendo contra Cristo. Vamos continuar. A noiva e o noivo viverão juntos eternamente. Um casamento ele é indissolúvel, biblicamente falando. Ele não tem que ser terminado. É casado para a vida toda, até que a morte os separe. E é essa a intenção de Jesus como noivo com a sua noiva, a igreja, que nós viveremos ou chegaremos a viver felizes para sempre com o nosso Salvador. Vamos ler aqui alguns textos. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 fala assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, já
se aprontou. Ou seja, olha só o que ele fala, ó. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Uma noiva que se preza, ela se apronta para receber o seu noivo. Eu lembro quando eu fui casar, quando eu casei, eu estava lá no altar aguardando a Vanessa chegar, e eu estava lá naquela ansiedade de ela aparecer. Quando a porta da igreja abriu, que ela entrou, meu amigo, que cena maravilhosa. É uma cena inesquecível que jamais eu vou esquecer. Minha ansiedade de ela chegar perto, dela chegar perto de mim, e nós já trocarmos as juras e tudo mais. Aquilo ali foi incrível. E é um casamento humano ali, uma coisa entre duas pessoas. Agora imagina quando você e eu se encontrar com Cristo para o casamento efetivo com o Cordeiro de Deus. Note que ele fala, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Ou seja, eu olhei e vi a Vanessa pronta, linda, bonita, maravilhosa, maquiada. Nossa, uma coisa, uma perfeição que só Deus para ter misericórdia da gente. Imagina quando você estiver entrando como igreja e Cristo está lá no altar te aguardando, e você vai chegar e vai ficar lá do lado dele e vai efetivar esse casamento. Isso é maravilhoso. Cristo, ele quer isso para a sua vida. Apocalipse 21:2 fala assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ou seja, coisas grandiosas Deus tem para nós. Apocalipse 22:17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, a noiva de Cristo somos eu e você. Nós temos coisas grandiosas que nos aguardam, que Cristo preparou para nós. Cristo preparou para nós. Então nós temos aí, primeira simbologia muito importante que nós temos entre a igreja, da igreja, é que ela é noiva de Cristo. Temos uma outra simbologia também muito importante, que é a igreja como templo de Deus. Como templo de Deus. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo, ela simboliza um templo edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo, que é Cristo, nosso Salvador. Vamos ver aqui. É o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre os fundamentos do apóstolo e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. 1 Pedro 2:6, pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que jamais será envergonhada. Ou seja, Cristo, ele é ele é o fundamento principal da igreja. A igreja templo, ela é uma de alvenaria, ela tem os seus fundamentos, ela tem o seu alicerce, que é o que sustenta ela, é o que mantém a estrutura dela. Cristo é esse alicerce, ele é a pedra angular. Nas construções antigas, aqui do antigo Israel, dessa época aqui que está sendo escrito, existia uma pedra que ficava, as pedras que ficavam na quina das construções, do templo, por exemplo, que eram construções maiores. Então ela ficava ali naquela quina e eram pedras muito fortes, pois ela sustentava toda a estrutura do templo. Cristo é considerado como essa estrutura do templo, pois a igreja simbolizada, a igreja de Cristo simbolizada como um templo, ela precisa de uma estrutura, e a estrutura tem que ser Cristo. Pensando na igreja como símbolo, a igreja em que você congrega, o templo, a instituição em que você congrega e nós congregamos, obrigatoriamente precisa ter como fundamento, como regra de prática e fé, as escrituras sagradas, e elas necessitam ser praticada. A escritura sagrada precisa ser praticada. E o fundamento da igreja, a base doutrinária da igreja precisa ser Cristo, baseada em Cristo e vivida por Cristo. Temos a igreja como um símbolo, como templo de Deus. A igreja como templo de Deus. Tanto é que a gente fala assim, né? Vamos à igreja hoje, porque sabemos que lá é onde
nós estaremos juntos adorando e buscando a Deus. Então, a igreja, ela tem essa conotação como templo de Deus. Mas temos que ter em mente algo muito importante. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, quando os crentes se ajuntam em um local, aquele local é a igreja de Cristo, porque todos estão ali como igreja individual para adorar e buscar a Deus. Então, estamos indo para a igreja de Cristo, para o templo, e lá nós comungamos a ideia do Evangelho, a prática do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho. Então a igreja, ela tem essa conotação, a igreja de Cristo, ela tem essa conotação como o templo, né? Mas que de fato é apenas um símbolo, porque Deus de fato não habita nas paredes da igreja ou num templo feito por um ser humano, mas Ele habita no seu e no meu coração. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 3, versículo 3 fala assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, Cristo, ele criou a igreja. E por ele ser a pedra principal, a pedra angular, o item mais importante daquela construção, e pensando na igreja por ser o mais importante, ele é quem deve ser reverenciado e adorado, pois ele é o nosso Deus, o sustentáculo do templo, que é a igreja. Para encerrarmos, nós temos também a igreja simbolizada como o corpo de Cristo. A igreja aqui agora ela é simbolizada como o corpo. Assim como o corpo ele possui muitos membros, assim também a igreja de Cristo ela possui muitos membros. Deus construiu como um único corpo a sua igreja, não como muitos corpos, mas como um único corpo. A igreja é construída e é simbolizada como um único corpo, como um corpo vivo e ativo, assim como é o corpo humano, composto por muitas partes diferentes, com várias funções, e cada um com seu grau de importância, sendo que todos os órgãos do corpo humano são essenciais à subsistência normal do corpo. O que for diferente disso, há alguma deficiência, há alguma situação especial que precisa ser vista. Então a igreja de Cristo é esse corpo perfeito, em que tem seus muitos membros, mas que acontece de um ou outro membro serem diferentes, mas que se complementam, que se completam, e um depende do outro. Os membros do corpo humano, eles não são individuais. Em ciências, nós temos as células formam os tecidos formam os órgãos. É assim que acontece. Então na igreja de Cristo precisa de tudo. A célula, ela é a menor partícula, digamos assim, vista, né? Tem o núcleo da célula, tem os nucleóides e outras coisas mais, mas vamos pensar na célula como menor partícula do nosso corpo humano, né? Da vida carbônica, digamos assim, né? Que é a nossa vida. Então nós temos a célula, ela é essencial. Ela é essencial porque é a célula que forma os tecidos, e os tecidos que formam os órgãos, e os órgãos dão funcionalidade ao corpo. Olha como isso é lindo. Uma célula que é tão pequena, mas ela é totalmente e muito importante. Sem ela não haveria vida. É as células que têm que estar vivas para que você se mantenha vivo. O que acontece quando a pessoa ela é acometida de um câncer? Células doentes, cancerígenas, começam a se multiplicarem. E acontece de muitas das vezes, infelizmente, levar a óbito as pessoas que são portadoras dessa doença de câncer, por exemplo. Ou seja, você percebe o quanto que uma célula é importante? Porque as células saudáveis, elas são vigorosas, elas dão vida à pessoa. Agora, quando a célula começa a adoecer,
pode se tornar um câncer e a pessoa pode morrer. Assim, na vida espiritual, você pode ser uma célula tão pequenininha que talvez ninguém esteja te enxergando, mas você estando vivo e ativo, você é uma célula importantíssima. Você tem que continuar assim, vivo e ativo, para que você não adoeça, porque uma vez que a célula adoece, ela acaba adoecendo outras células adjacentes, e isso não pode acontecer, e isso é gravíssimo. Não estou saindo aqui do tema da lição, mas como fala de corpo humano, né, não tem como não citar esse exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 22 fala assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Ou seja, Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Olha quanto nós somos importantes. Primeiro, ele nos simboliza como noiva. Depois simboliza como templo de Deus. E agora nos simboliza como seu próprio corpo. Que coisa magnífica! Como Cristo nos ama e nos dá importância. E como nós somos desleais e infiéis com esse Deus tão bom. Deus, ele está requerendo e está te convidando e me convidando para sermos mais fiéis a Ele. Porque quando a igreja ela é fiel, ela, por ser o corpo de Cristo, ela revigora as suas células, elas continuam vivas e ativas, porque a igreja ela é um organismo vivo, não é morto. A igreja é um organismo vivo, ela precisa estar em comunhão sempre com o seu Criador. Um dos maiores problemas que existe na humanidade é o problema na cabeça, no cérebro. Você e eu não somos cabeça nem cérebro, porque a cabeça, o cérebro da igreja é Cristo e esse está sempre bem. Então nós precisamos estar em sintonia com esse cérebro saudável que é Cristo, para que a nossa vida continue bem, debaixo da graça de Deus. Cristo, nessa aula, ele te convida a sentir o amor de Deus. O quanto que Deus ele cuida de você e ele te quer bem. O quanto que esse Cristo está comprometido com você como noiva. O quanto que esse Cristo como cabeça está comprometido com você como corpo, de cuidar de você. Porque você cuida do seu corpo. Assim é Cristo sendo o corpo, ele cuida de você. Assim como Cristo ele tem cuidado com a sua casa, com onde ele mora. Você como igreja, como templo do Espírito Santo, você está limpo, porque Cristo quer te limpar, quer te manter limpo, porque ele habita em locais limpos. Então Cristo ele te convida hoje a você fazer uma reflexão em sua vida, e se necessário for você fazer uma reconciliação com ele, se entregar para ele de verdade e abandonar tudo aquilo que está te impedindo de buscar a Deus. Cristo conta com você e ele te olha e te vê como igreja, como noiva, como templo, como corpo dele, e ele quer muito, muito que você entenda isso e viva isso e tenha uma vida grata a ele, de devoção a ele. Que Deus te abençoe, que essa aula possa fazer efeito em sua vida, de maneira que você venha refletir a sua vida em Cristo. Como que você tem sido como membro do corpo de Cristo? Que função é a sua? Já descobriu que função é a sua? Não, você não é o dedinho lá do pé, dedinho mindinho lá que só serve para bater em quinas. Não é. Tira esse dedinho para ver como ele não vai fazer falta. Você é alguém importante. E mesmo que você seja esse dedinho ali, você dá equilíbrio a todo o corpo. Você é essencial e importante para Cristo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.